Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Mais uma vez, numa tarefa bem difícil de substituir o pastor Afonso, mas suplicamos a oração dos irmãos. Deus nos dando graça, vai ser tudo uma bênção. Amém? Esperamos que hoje já estejamos um pouco mais adaptados ao equipamento todo e as coisas fluam melhor que semana passada. Só relembrando, estamos nesse trimestre no estudo de Romanos. Nós chegamos a semana passada ao capítulo 12, e a partir do capítulo 12 há uma conclusão de todo o tratado no livro de Romanos. Tudo aquilo que foi tratado anteriormente, destaca-se a salvação pela fé, a justificação, a redenção que é em Cristo Jesus, a santificação, a eleição. Tudo isso foi bem destacado, bem tratado pelo apóstolo Paulo no livro de Romanos. A partir do 12, nós temos uma conclusão da carta. Algumas versões bíblicas traz até a partir do primeiro verso do capítulo 12 assim: portanto, rogo-vos. Como que esse portanto anunciando uma conclusão do que se havia estudado. Hoje, a lição de número 11, os deveres da vida cristã. Os deveres da vida cristã. Lembre-se que semana passada, no capítulo 12, estudamos a santidade, certo? A compreensão das misericórdias de Deus, a santidade na obra, no uso dos dons, das capacidades dadas por Deus, o amor, a beneficência, e sabendo que encontraremos algumas dificuldades pelo caminho, não desfalecemos de fazer o bem. Hoje, a lição número 11, mais uma vez digo, deveres da vida cristã. Os irmãos podem abrir o capítulo 13 de Romanos. Vamos ao texto áureo. Se os irmãos detêm a folha, Romanos 13 e verso 8 é o texto áureo. Texto áureo é o verso que se destaca dentre os outros do mesmo capítulo, do mesmo assunto, da mesma passagem que estamos estudando, tá bom? O texto áureo, Romanos 13, 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Tá certo? Muito bem, esse é o nosso texto áureo. A leitura bíblica completa é o capítulo 13, do verso 1, o verso 1, até o seu último verso, verso 14. Nós vamos lendo à medida que fomos estudando este capítulo, tá bom? A lição de hoje, ela se divide nesses tópicos apresentados aos irmãos na projeção. Uma introdução. O primeiro tópico, a submissão às autoridades e aos deveres civis. Capítulo 13 do capítulo 13, verso 1 ao 7. O tópico 2, amar ao próximo, o cumprimento da lei. No capítulo 13, do verso 8 a 10. E ainda, o último tópico,
a urgência em rejeitar as obras das trevas, no capítulo 13, do verso 11 a 14. E por final, uma conclusão do nosso estudo, um fechamento final. Bom, vamos à introdução do nosso assunto, no capítulo 13 de Romanos. Os irmãos que detêm a folha, por gentileza, leiam. Em continuidade ao tema da santidade, iniciado no capítulo 12, há a exortação ao cumprimento da vontade de Deus em nossas obrigações quanto à sujeição às autoridades e aos deveres civis, uma vez que são constituídas ministros de Deus quanto ao trato secular. E ainda somos estimulados ao cumprimento da lei, ao amar ao próximo, bem como à sobriedade do andar na luz, deixando as trevas do pecado. Nessa introdução é apresentado todo o assunto a ser tratado na aula de hoje. Amém? Submissão às autoridades, porque são ministros de Deus, o amar como cumprimento da lei e o andar na luz. São tópicos já apresentados anteriormente aos irmãos. Vamos então ao primeiro tópico: submissão às autoridades e aos deveres civis. Capítulo 13, verso 1 a 7. Leiamos. Capítulo 13, do verso 1 a 4, primeiramente. Tudo bem? Romanos, capítulo 13, do verso 1 a 4, primeiramente. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. O texto está bem claro, né? Se nós acompanharmos no primeiro parágrafo da nossa lição, as autoridades e governantes são instituídas por Deus como ministros para o bem do seu povo e para o castigo dos que se dedicam a fazer o mal. A submissão às autoridades agrada àquele que as estabeleceu, o próprio Deus, e possibilita-nos ter o reconhecimento delas. E se não formos reconhecidos por alguém, maior é Deus. Meus irmãos, quem estabeleceu as autoridades? Foi o próprio Deus, que no início, lá em Gênesis, já criava o homem, criava a família, e disse o que a Adão? Domine. O governo já é estabelecido ali. Domine sobre todos os animais, sobre todas as coisas. Então começa em Gênesis já Deus concedendo ao homem o domínio, o governo, o cuidar das coisas. Então foi Deus quem estabeleceu o governo, essa ideia de domínio dado ao homem. Muitas vezes a gente olha para as autoridades e parece que fica difícil compreender que Deus estabeleceu, não é? Algumas autoridades são tão más. Algumas autoridades parece que
perseguem o povo de Deus. Algumas autoridades parecem fazer leis contra o próprio povo de Deus, mas foram estabelecidas por Deus, e Deus tem o seu propósito com cada autoridade, com cada juiz, cada presidente, cada rei, cada vereador, cada prefeito, cada autoridade militar. Deus tem os seus projetos, e se estão aí, é porque o Senhor tem sustentado e deixado estar. Isso faz parte do projeto de Deus. Quem escreveu Provérbios? Certamente Salomão. Há cerca de aproximadamente aí 3.000 anos já entendia isso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 8, capítulo 8 e verso 15. O que Salomão, na sua sabedoria, escreve? Deus falando: por mim reinam os reis, e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Está havendo alguma separação de bom e ruim? Não. Todos os juízes da terra, os reis, os nobres, os príncipes, todos estabelecidos por Deus. Ele é quem estabeleceu os juízes da terra, os príncipes, os governantes, os governadores, os líderes. E a Bíblia diz, nós lemos em Romanos, que elas são para o bem, para o bem. Vamos abrir 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 a 3. A palavra diz assim: Paulo, o mesmo Paulo que escreveu aos Romanos, escreve a Timóteo dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, ou melhor, eu estou lendo a segunda epístola. Os irmãos, por gentileza, corrijam, é a primeira epístola, capítulo 2, tá bom? Eu estava lendo a segunda epístola, me perdoe. Segundo 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, intercessões, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Paulo escreve a Timóteo que façam, para que a igreja ore, para que haja paz, uma vida quieta e sossegada. Isso não é para bem do povo? Não é para bem do povo de Deus também? Por isso é que nós devemos orar pelas autoridades, num reconhecimento de que Deus as estabeleceu e que elas podem, segundo a vontade de Deus, operar para bem do seu povo. É por isso que Paulo escreve a Timóteo que se ore pelas autoridades. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, como diz a palavra em Provérbios mesmo, que Deus tem o coração do rei na sua mão e Ele inclina para onde Ele quiser. Se Ele inclinar para abençoar o povo, para fazer o bem ao povo, a igreja vai estar sendo abençoada, porque a igreja faz parte de uma nação. Tá certo? Muito bem. Ainda podemos lembrar de Esdras,
como está aí grafado para os irmãos, Esdras capítulo 1, verso 1 a 3, que diz que Ciro, um rei que não era de Israel, era de uma nação que oprimia a Israel, mas Deus, muitos anos antes, décadas antes, levantou Jeremias para dizer: virá um homem, o nome dele é Ciro, e ele vai libertar o povo do cativeiro para que volte para sua terra, Israel. O povo estava no cativeiro. Um dia Ciro assume, e ele, sabendo do que estava escrito a respeito dele, de alguma forma alguém fala para ele: olha, rapaz, alguém profetizou há algumas décadas a respeito de você, que você se levantaria como um rei e faria voltar o povo de Deus do cativeiro para a sua terra. Ciro está escrito a respeito disso de mim? Sim. Ele então executa o plano. Será que ele executou o plano de fazer voltar o povo de Deus, levando os tesouros todos, dando condições para o povo voltar, porque o coração dele era bom? Liberando tesouros, o povo que serviam como escravos. Será que o coração dele que era bom? Não, irmãos. 70 anos o Senhor, ou melhor, anos antes o Senhor já havia falado que aconteceria isso. Quer dizer, a soberania de Deus se revela também nos governos do mundo. Tá certo? É importante também entendermos que as autoridades, uma vez justas, elas não trazem prejuízo ao povo de Deus. A Bíblia diz, lemos em Romanos: se fizermos o bem, teremos louvor delas. Será que no passado já teve alguém que recebeu o louvor das autoridades? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 21. Daniel, capítulo 2, verso 21. Está escrito assim: Daniel falando a respeito do próprio Deus, numa interpretação do sonho que Nabucodonosor havia tido. Ele diz: é Ele, Deus, que muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele remove e ele estabelece. Só que na continuação, no verso 37, nós vemos Daniel falando: tu, ó rei, é rei dos reis, pois o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Nabucodonosor recebe tudo isso de Deus, e Daniel diz claramente para ele: você recebeu de Deus. E o que Nabucodonosor faz então? Nabucodonosor honra Daniel, estabelece Daniel como governador. Daniel então pede a Nabucodonosor: eu posso levar 3 amigos? Esses 3 amigos, juntamente com Daniel, exercem governo na Babilônia. Agora, os irmãos acham que Daniel, um homem justo como era, governando alguma província
tendo acesso à autoridade dada por Nabucodonosor, não faria o bem para o seu povo? Não faria o bem para o povo de Israel? Então, algumas autoridades são constituídas por Deus para o bem do povo. Nós vemos o caso de Esther. A intercessão de Esther salvou Israel todinho. Então, ainda que sejam autoridades cristãs ou não cristãs, se Deus estabeleceu, Ele tem um propósito. Esse propósito pode ser para bem ou pode não ser para bem, como nós analisamos, né? Para bem-estar. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz em Romanos mesmo que tudo contribui para o bem. E nós temos um exemplo em Jesus, que diante de Pilatos, quando Pilatos diz: você sabe que eu tenho poder para te soltar, para te libertar e para te mandar prender? Jesus discutiu com ele? O Rei dos Reis discutiu com ele? Não, Jesus confirmou: você tem poder, você tem autoridade, porque do meu Pai foi dado para você. Então veja o exemplo de Cristo, que não se opôs à autoridade, ainda que a autoridade quisesse a sua própria morte. Amém? Isso se faz necessário, irmãos, que muitas vezes as pessoas, dizendo-se cristãs, eu obedeço a Deus, não é capaz de obedecer o seu pastor na igreja, que dirá uma autoridade do mundo. E a Bíblia nos ensina a obediência, tá certo? Verso 13 e 5, na continuidade da leitura bíblica: portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. A sujeição é devida pelo temor às consequências de uma condenação de castigo e ainda pela boa consciência para com Deus. Devemos obedecer às autoridades para não sermos castigados, para não pagarmos multas, para não sermos presos, porque isso de alguma forma nos traria algum prejuízo, sim ou não? Sim, sem contar o prejuízo que é para o nome do Senhor. Davi certa vez pecou e foi repreendido. Por causa de você, os povos blasfemam do Senhor. O crente não pode ter vamos dizer assim, essa prerrogativa de deixar o nome do Senhor ser enxovalhado por causa das suas ações. Então, não é só pelo castigo, é também pelo nome do Senhor. E ainda, para uma boa consciência para com Deus. Estou livre com o meu Deus, não tenho que me acuse. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, do verso 11 a 15, que diz assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele, por Deus, enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Está aqui, mais claro ainda, confirmando que devemos sujeitar as autoridades
para que haja glória ao nome do Senhor. Lembre-se que este assunto é continuação do assunto santidade, separação para o Senhor, para a glória dele. Amém? Meus irmãos, ainda na continuação da leitura, no capítulo 13, verso 6, por esta razão também digo, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Agora, no texto da nossa folha, e para a manutenção do governo e do Estado, segue a exortação quanto aos deveres do pagamento de tributos, impostos, taxas, reconhecimento honroso das autoridades. Lembremos-nos do exemplo de Cristo. Meus irmãos, como teríamos hospitais se não fossem os impostos? As estradas, como teríamos escolas, como teríamos tantos benefícios oferecidos pelo Estado se não tivéssemos os impostos? É bem verdade que nós temos na história do Brasil uma resistência a imposto. Tiradentes já fazia a Inconfidência Mineira, desejando não pagar 20% de imposto a Portugal. Nós hoje pagamos cerca de 40 e tantos. E sempre, no mundo todo, há uma certa fuga, uma certa vontade de fugir dos impostos. Mas a palavra nos ensina o quê? Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Meus irmãos, glorifiquem a Deus em poder pagar imposto, por dois motivos. Primeiro, porque só paga imposto quem primeiro recebeu. Segundo, porque você está fazendo a vontade de Deus, e sonegar imposto não é agradável a Deus. Que isso, irmão Deus? Não interessa como se aplicam os impostos. O Senhor disse: pagai o imposto, as taxas, os tributos e a honra devida às autoridades. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 20, verso 25. A palavra diz assim: o Senhor Jesus dizendo: disse-lhes então, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando que surge essa passagem? Por que surge essa palavra de Jesus? Surge porque os fariseus, tentando experimentar a Cristo, colocá-lo numa situação difícil, eles perguntam a Cristo: sabemos que o Senhor é mestre, que o Senhor é um bom homem, e vem com todos os elogios. Aí ele diz assim, os fariseus a Cristo: é lícito pagar o imposto a César? Eles queriam com isso deixar Jesus em uma situação difícil. Qual situação? Se ele diz que é lícito pagar imposto, o povo estava servindo sob tributo pesado de Roma. Se ele diz que pagar imposto é correto, os israelitas, o povo, ficariam contra Jesus. Se ele diz que não é lícito pagar imposto, eles podiam acusar Jesus de não pagar o imposto e incitar o povo a não pagar o imposto que é devido a César, que era o rei de Roma. Muito bem, Jesus pede então uma moedinha.
Me dá uma moeda. Jesus olha, de quem essa esfinge? De quem essa carinha que está aqui na moeda? Ah, é de César. Jesus então responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fica aqui a nossa lição, né? Dar ao mundo, ao rei, ao governo, ao Estado o que é do Estado e a Deus o que é de Deus. A imagem do dinheiro, da moeda, era de César. Então o dinheiro é para o César, o imposto é para o César. E quem que traz a imagem do Criador? Eram os discípulos, seu povo. Então o imposto para o governo e nós para Deus. Amém? Questão de só trazer a imagem. Nós trazemos a imagem de Cristo, é de Cristo. Quem traz a imagem do governo, do governo. Então Jesus estava ensinando ali que se devia fazer a diferença. O que é da terra é da terra, o que é de cima é de cima. Vamos fazer o que é da terra. Ainda, Mateus capítulo 17, verso 24. Uma palavra bonita essa daqui. 17, 24 até o verso 27. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas, o imposto, e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas, os impostos? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, uma moeda. Toma-o e dá por mim e por ti. Alguém chega perguntando: e o mestre, Jesus, não paga imposto não, é? Pedro respondeu: sim. Pedro entra certamente para falar com Jesus. Jesus já antecipa: Pedro, vai lá no mar, o primeiro peixe que você pescar, vai lá, pega a moedinha e traz, paga o imposto por mim e por você. Os irmãos estão percebendo que Jesus faz um milagre para poder pagar imposto? Jesus faz um milagre para poder pagar imposto. Sabe por quê? Jesus diz o quê? Não os escandalizemos. Amém? É o ensino de Jesus. A segunda parte do nosso estudo: amar ao próximo, o cumprimento da lei. Capítulo 13, verso 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Na nossa lição, o amor é a melhor e a maior dívida a ser paga, ainda que sempre seremos devedores àquele que nos amou, e no cumprimento do mandamento da lei de Deus, devedores ao próximo. Portanto, quem ama ao próximo cumpre o mandamento de Jesus, cumpre a lei. Meus irmãos, a lei, ela trazia
naquele resuminho que a gente vê dos 10 mandamentos, aquilo lá é só uma parte pequena de toda a lei que o Senhor deixou. Mas naquela parte dos 10 mandamentos, que nós chamamos de decálogo, 10 mandamentos, nós vemos do 1º ao 4º mandamento uma relação entre o homem e Deus, e do 6º ao 10º a relação entre o homem e o seu próximo. Então, quando é dito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não é parte dos mandamentos? E se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muito profundo, irmãos, muito até difícil, porque a vida toda o homem, ele é estimulado a amar a si mesmo. Nós nascemos, choramos pela nossa dor, jamais pela dor de alguém. Nós sentimos no nosso corpo, jamais pelo corpo de alguém. Isso só é possível mediante uma compreensão, que vai sendo adquirido à medida que somos educados, que a gente começa a perceber a importância do outro. E isso se dá verdadeiramente, a plena educação disso é quando nós somos revestidos de Cristo Jesus. Aí sim é que passamos a compreender realmente o que é amor, o que é amar ao próximo. E amar ao próximo é o mandamento de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 13, do verso 34 e verso 35. João 13, 34 e 35. Jesus, falando aos seus discípulos, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ei, para glorificar a Deus, para revelar Jesus, para mostrar Jesus, é necessário que amemos uns aos outros. Amar ao próximo é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. Por isso é que Jesus ensina a amar, amar, amar. Amar como? Como Ele nos amou. Que jeito que Ele nos amou? Pediu explicação? Enxergou todos os nossos defeitos? Talvez enxergou, né? Com certeza. Mas Ele perdoou os nossos pecados todos e tem transformado as nossas vidas. É o amor do Senhor. Tá certo? Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ninguém dever nada. Na continuação, observemos que quando o apóstolo Paulo diz para que não venhamos a dever nada a ninguém, trata-se em particular das obrigações citadas no verso 7. Não devemos impostos, honra, o reconhecimento das autoridades.
e por conseguinte, do nome de bons pagadores devido aos servos do Senhor. Não devemos o amor, mas também não devemos nada com relação aos tributos. Se a gente tem alguma coisa pendente, vamos acertar, pedir graça para Deus. Ele ainda tem moedinha na boca do peixe, Ele pode nos ajudar. Mas ainda, quando Paulo diz não devamos nada a ninguém, não vamos entender que a gente não pode ter dívida, irmão, que não pode ter carnê, que não pode ter prestações a pagar. Por muito tempo se entendia isso na igreja. Alguns irmãos mais antigos eram ferrenhos, só comprava à vista. Há uma vantagem em comprar à vista, é que a gente consegue bons descontos. Mas existem situações que a gente precisa comprar a prazo. Às vezes a necessidade é grande, a gente não tem o dinheiro na hora, aí precisamos comprar a prazo. Irmão, sejamos bons pagadores. Nós precisamos honrar o nome do Senhor. Por isso que Pedro exortou: olha, não escandalizeis, não trazer escândalo de forma nenhuma. Tá certo? E como o mundo espera isso da igreja? Se alguém disser que é crente e está devendo, como o povo julga? Ah, é crente e está devendo. Que não sejamos assim, amém? Irmão Nilson, se eu não puder pagar, procura um acordo, procura uma negociação da dívida. Jesus ainda tem moeda na boca do peixe. Os seus tesouros não estão encerrados, estão abertos. Vamos falar com Ele: Senhor, estou em aperto. Ter bom nome glorifica o nome do Senhor. Meus irmãos, então, passamos do amor ao próximo, cumprimento da lei. Vamos para o terceiro tópico e último: a urgência em rejeitar as obras das trevas. Capítulo 13, verso 11 a 14, diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O nosso texto diz: a vida em santidade é mais uma vez estimulada, pois fomos chamados à luz, na reconciliação com Deus em Cristo. Assim devemos despir-nos das trevas e sermos revestidos da luz. Para isso é necessário que rejeitemos as trevas do pecado, não dando oportunidade à carne e às suas concupiscências. O que o apóstolo chama de trevas e o que o apóstolo chama de luz? Trevas é a condição que nós tínhamos quando estávamos perdidos, sem Jesus, sem a salvação. Fomos chamados para a sua maravilhosa luz. Essa agora é a nossa condição de luz. Uma outra forma do apóstolo tratar desse assunto é dizer que agora nós andamos de dia. É do dia que tem luz. Luz também significa conhecimento, sabedoria. Na referência que nós lemos de Daniel capítulo 2, cita luz e trevas
nesse sentido de conhecimento, de capacidade de decidir. Outra palavra que diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, fomos chamados para a luz. Vamos andar de dia. Amém? Vamos ler 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Primeira epístola a Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois gerações eleita, sacerdócio santo, nação santa. Estamos ainda no assunto santidade. Povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados das trevas para luz. O nosso assunto agora é luz, é dia, clareza. Ainda 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. Primeiro Tessalonicenses 5, de 5 a 8. Diz assim: porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. O que Pedro está nos aconselhando? Despertemo-nos, acordemos. Foi exatamente o que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 13, verso 11. É já a hora de despertarmos do sono. Em outra palavra, o apóstolo escreve aos Efésios dizendo: desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo vos esclarecerá. Irmãos, não é tempo mais de cochilarmos, não é tempo mais de dormirmos. Desde que aceitamos Jesus, nós estamos mais próximos da vinda dele, estamos mais perto dele do que quando aceitamos a fé, no sentido da sua vinda, né? Então, irmãos, não é mais tempo de pestanejarmos, dormirmos, sermos como as virgens todas que pestanejaram. Vamos estar atentos. E há uma tendência muito grande em dormirmos, em relaxarmos na nossa vida cristã. Há uma tendência muito grande, à medida que o fim se aproxima, das pessoas esfriarem-se na fé, começar a gostar da penumbra, da sombra, quando vejo está em trevas completa. Mas andemos honestamente, não em glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas, invejas. Aqui o apóstolo cita alguns casos de trevas para que a gente não esteja neles. Existem muitos outros, mas um resumo todo: não andemos no pecado, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia. Em Hebreus, se alguém está meio caidinho, meio trêmulo, é juntar os joelhinhos desconcertado, firmar os pezinhos
e caminhar. E se tem essa palavra que podemos nos levantar, é porque o Senhor ainda estende a sua misericórdia e nos segura pela mão e nos levanta. Amém? Então, se alguém há que precisa, torna a levantar o joelhinho desconjuntado, faça vereda de justiça verdadeira, caminho de santidade. Terminando o verso: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Isso é santidade. Não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Vamos abrir Efésios capítulo 5, verso 8. Efésios capítulo 5 e verso 8. Porque noutros tempos erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Finalizamos assim essa parte dos tópicos 1, 2 e 3 abordados com os irmãos. Vamos então para a conclusão, o fechamento de tudo que nós vimos hoje. Viver a vontade de Deus requer o reconhecimento da soberania de Deus ao estabelecer governos e autoridades na terra, da sujeição e honra devida às autoridades e do chamado a vivermos na luz uma vida de amor. Assim nós encerramos, só fazendo lembrança dos 3 tópicos abordados: submissão às autoridades e os deveres civis, o amar ao próximo, o cumprimento da lei, a urgência em rejeitar as obras das trevas. E assim nós encerramos o nosso assunto hoje. Tá certo? Só refazendo: Deus estabeleceu as autoridades, é Ele quem tira, é Ele quem põe. Estamos agora vivendo uma situação política no nosso país difícil, né? A igreja tem a sua participação, é a oração pelos que estão em eminência, tá certo? Para que haja uma vida de paz. Eu tenho visto alguns pregadores, algumas pessoas dizendo que é bom que Jesus levante mesmo para corrigir o povo. Irmãos, profeta nenhum no passado pediu para Deus: mata o seu povo, castiga o seu povo. Sempre foi: tenha misericórdia do seu povo. O maior exemplo disso é Moisés. Um povo nada ruim, ele disse: Senhor, risca o meu nome, mas não destrua esse povo. Então nós temos que clamar pelo povo de Deus, tá bom? Jamais pedimos a vara de Deus, não. Qual é o filho que pede vara para o pai? Me castiga, pai. Mas precisamos entender que a igreja tem a sua participação nesse processo. É clamar a Deus e ser luz na terra, porque quanto mais luz nós formos, menos as trevas avançam. E poderíamos estar em situações melhores se tivermos melhores. Mas se Deus tem conduzido assim, cabe a nós pedir misericórdia. Amém? Nada de pedir para Deus: manda a vara, Jesus, custa o castigo. É misericórdia. Misericórdia. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia das nações. Nós somos sacerdotes em favor do povo. Agora, se Deus nos usar como profeta, Deus mandou a vara, aí outra coisa. Amém? Pastor Erivelto,